Agora, vamos ver a terceira parte da segunda aula. Fatoração. Teorema 2.4, Teorema fundamental da aritmética. Dado um número natural n maior que 1, existe um número r maior que 0. E os números primos P1, que é menor ou igual a P2, que é menor ou igual, e aí vai seguindo essa ordem crescente até o número primo PR. Tais que n pode ser representado de forma única, como um produto. N igual a P1 vezes P2 vezes até PR. Portanto, todo inteiro positivo pode ser fatorado em números primos de maneira única. Exemplo 4. O número primo, 17, é o produto de apenas um primo, que o é 17. Exemplo 5. O número inteiro 60 pode ser fatorado em números primos como 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Agora vamos aprender a fatorar números. Exemplo 6. Fatore o número 600. Solução. Escreva o número que se vai fatorar e faça um traço vertical à sua direita. Então eu escrevo aqui o traço e o número 600. Verifique se 600 é divisível por 2. Coloque o 2 à direita do traço, faça a divisão e ponha o resultado embaixo do 600. 600 é terminado em zero, logo é divisível por 2. 600 dividido por 2 é 300. Continue dividindo por 2 enquanto for possível. 300 é terminado em zero, logo é divisível por 2. 300 dividido por 2 é 150. 150 é terminado em zero, logo é divisível por 2. 150 dividido por 2 é 75. Bom, aí 75 não dá para dividir por 2. Chegamos ao 75, que não é divisível por 2. Vamos tentar agora a divisão por 3. 75 é divisível por 3. Por quê? Porque 7 mais 5 é igual a 12, que é divisível por 3. Então, a gente consegue dividir aqui. Então, 75 dividido por 13 dá igual a 25. Bom, 25, temos aqui que 2 mais 5 é igual a 7. 7 não é divisível por 3. Então, 25 não é divisível por 3. 25 não é divisível por 3. Mas 25 é divisível por 5. Continuamos, então, até obter o quociente 1. 25 é terminado por 5. Portanto, 25 é divisível por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Logo, 600 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou seja, é igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Teorema 2.5.
sejam A, B e P números inteiros e P é um número primo. Se P divide A e B, então P divide A ou P divide B. Exemplo 7. Encontre todos os divisores positivos de 20. Solução. Fatorando em primos, temos. Então, vamos fatorar o número 20. Colocamos aqui o traço, né? Aqui o número 20. 20 terminado em 0, então é divisível por 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 terminado em 0, então é dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Bom, aí já o 5 a gente divide por 5 mesmo, que dá igual a 1. Logo, 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, igual a 2 ao quadrado vezes 5. Logo, os números primos 2, 3 e 5 são divisores do número 20. Como o número 2 aparece duas vezes, então 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4, também é divisor do número 20. Aí podemos combinar os números primos. Como os números 2 e 5 são divisores de 20, então 2 vezes 5 é igual a 10, que também é divisor de 20. E é claro que os números 1 e 20 são divisores do número 20. Assim podemos fazer uma lista de divisores do número 20. Os divisores de 20 são 1, 2, 2 vezes 2, que é igual a 4, 5, 2 vezes 5, que é igual a 10, e 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 20. Se sabemos a fatoração em números primos, é muito fácil encontrar o MDC, basta tomar os primos que aparecem simultaneamente nos dois números. Exemplo 8. Qual é o MDC de 48 e 36? Solução. Inicialmente, fatoramos os dois números usando só números primos. Então, vamos começar pelo 48. Vamos fazer aqui o traço aqui e escrever o 48. 48 é terminado em 8, então é divisível por 2. Então, 48 dividido por 2 é 24. 24 é terminado em 4, então é divisível por 2. 24 dividido por 2 é 12. 12 é terminado em 2, então é divisível por 2. 12 dividido por 2 é 6. Bom, 6 é dividido por 12, né? Então, 6 dividido por 12 é 3. Aí nós dividimos 3 por 3, que dá igual a 1. Logo, 48 é igual a 2 elevado a 4 vezes 3. Agora vamos fatorar o número 36. Então, colocamos aqui o traço e escrevemos 36. 36 terminado em 6, então é divisível por 2. 36 dividido por 2 é igual a 18. 18 terminado em 8, então é dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. Bom, 9 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Logo, 36 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Reparem que o 2 aparece aqui
e aparece aqui. Então, vamos marcar ele aqui e aqui. O 2 também aparece aqui e aqui. Então, vamos marcar ele aqui e aqui. O 3 aparece aqui e aqui. Então, marcamos ele ali. Separamos, então, a menor quantidade de fatores primos comuns aos dois números. Então, o MTC de 48 e 36 é 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, 12. Podemos ver que 12 é o maior número que divide 48 e, também, 36. O mínimo múltiplo comum entre dois números. Definição: o mínimo múltiplo comum, MMC, dos números inteiros positivos A e B, é o menor inteiro positivo divisível por ambos, A e B. O mínimo múltiplo comum de A e B é indicado por MMC de A e B. Através da fatoração em números primos é muito fácil encontrar o MMC, basta tomar os fatores primos que comparecem em pelo menos um dos dois números. Agora, vamos ver um algoritmo para o cálculo do MMC. Exemplo 9. Calcule o MMC de 132 e 126. Solução: Vamos fazer a decomposição dos dois números juntos. Então, aqui fazemos o traço, né? E aqui escrevemos o 132 e do lado o 126. Como o 132 é terminado em 2, então é divisível por 2. Como o 126 é terminado em 6, então ele também é divisível por 2. Então, a gente escreve aqui o 2 e faz a divisão. 132 dividindo por 2 é 66. E 126 dividido por 2 é 63. Aqui vemos que o 66 é terminado em 6, logo é divisível por 2. Mas o 63 é terminado em 3, então não é divisível por 2. Então, como é que a gente faz agora? A gente escreve aqui o 2, divide o 66 por 2, que é igual a 33, e repete o 63. Agora temos que o 33 é determinado em 3, não é divisível por 2. E o 63 também não era divisível por 2. Então, os dois números não é. Então, a gente pula para o próximo número primo, que é o 3. Bom, 3 mais 3 é 6, que é divisível por 3. Então, 33 é divisível por 6. 6 mais 3 é 9, que é divisível por 3. Então, 63 é divisível por 3. Os dois números aqui são divisíveis por 3. Então, a gente escreve aqui o 3, né? E faz a divisão. 33 dividido por 3 é 11. 63 dividido por 3 é 21. O 11 não é divisível por 3, né? Mas o 21 é, né? Porque 2 mais 1 é 3, que é dividido por 3. Então, como é que a gente faz? A gente coloca aqui o 3, repete aqui o 11 e divide o 21 por 3, que dá 7. Bom, 7 é divisível por 7, né? Então, a gente escreve aqui o 7, repete aqui o 11 e divide 7 por 7, que dá 1. Agora, a gente escreve aqui o 11, divide 11 por 11, que dá 1, e repete o 1. Agora, para obter o MMC de 132 e 126, é só fazer o produto desses números aqui. Ou seja, o MMC de 132 e 126 é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 7, vezes 11. Ou seja, é igual a 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7, vezes 11. Que é igual a
2.772. Teorema 2.6. Considere A e B como números inteiros positivos. Então, A vezes B é igual ao MDC de A e B vezes o MMC de A e B. Veja que esse teorema aqui nos fornece um outro método para obter o MMC de A e B. Exemplo 10. Calcular o MMC de 20 e 24. solução. Já vimos na aula passada que o MDC de 20 e 24 é igual a 4. Usando o teorema 2.6 temos Que 20 vezes 24 é igual a 4 vezes o MMC de 20 e 24. Temos assim que resolver essa equação aqui. Bom, para resolver ela é só passar o 4 dividindo do outro lado e logo o MMC de 20 e 24 é igual a 20 vezes 24 dividido por 4, ou seja, igual a 120. Para depurar o que vocês aprenderam até agora, façam o resto dos exercícios da apostila 2. Então, até a próxima aula.